Dia marcado por treta nos bastidores do futebol. Galo é acionado por diversos jogadores por atrasos. Vazam conversas de médico do Flamengo detonando De La Cruz e fraude envolvendo o ex-presidente do Corinthians. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo e se tu não me conhece, muito prazer, me chamo Paulo Jubim e hoje vou repercutir junto com vocês as principais notícias do mundo da bola no âmbito nacional e no âmbito internacional. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar qual das notícias a seguir será ou foi a mais impactante na sua opinião. Então vamos a elas. Eita, que o clima esquentou nos bastidores do Flamengo. Mensagens que foram vazadas do chefe de departamento médico, José Luiz Runco, caíram como uma bomba no ninho do urubu. O motivo? Críticas duríssimas na contratação de Nicolás de la Cruz, o meia uruguaio que custou 102 milhões aos cofres do Flamengo no final de 2023. No grupo de WhatsApp Flamengo Barra, formado por dirigentes, conselheiros e até ex-diretores, Runco foi direto ao ponto. O jogador foi comprado sem a menor condição. Ele tem uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma outra no esquerdo também. É muito complicado tratar este jogador. Segundo ele, De La Cruz está longe do ideal fisicamente e, para piorar, qualquer esperança de venda só existiria se algum clube não quisesse ele para jogar em alto nível. Complicado. O desabafo rolou depois da ausência do uruguaio no clássico contra o Fluminense no último domingo. E claro, a galera no grupo quis saber o que estava rolando. A resposta foi essa bomba aí, o detalhe. O Runco ainda colocou na conta da gestão antiga do Flamengo, que fez o investimento mesmo com o histórico médico do jogador, ou seja, eles estavam cientes de tudo isso. Até agora, De La Cruz fez 61 jogos com a camisa do Mengão, marcou apenas 3 gols, mas levantou títulos como a Carioca e a Supercopa do Brasil. Só que as lesões de 2025 têm atrapalhado e como o seu desempenho na temporada. A diretoria do Flamengo reagiu com um comunicado bem firme a respeito. Não comentamos declarações extraídas de conversas privadas e fora de contexto. Bastidores quentes, jogador caro, joelhos problemáticos, a novela do Flamengo, pelo visto, está bem longe do fim. Quando não é Pedro, agora é De La Cruz. E ainda falando sobre Flamengo, agora uma notícia boa, pois é oficial. Conforme a gente noticiou no vídeo de ontem, agora está oficializado pelo clube. O Flamengo acaba de fechar com um reforço de peso vindo lá do Atlético de Madrid, na verdade da Espanha, mas conhecido pelo time do Atlético de Madrid. O meia Saúl, de 30 anos, é o novo reforço do Mengão. O jogador chegou ao Rio nesta terça-feira, ainda vai passar, claro, por exames médicos, mas deve assinar o contrato já nesta próxima quarta-feira e, ao que tudo indica, será um contrato de 3 anos. Com 427 partidas pelo Atlético de Madrid, Saúl é simplesmente o 7º jogador que mais vezes defendeu um clube em toda a sua história. O currículo impressiona, inclusive, pois foram 2 Ligas Europas, uma Copa do Rei, uma La Liga e uma Supercopa da Espanha. No último ano, inclusive, ele estava emprestado ao Sevilha, onde apenas realizou 26 jogos, marcando 1 gol e dando apenas 6 assistências. Saúl rescindiu então com o Atlético, onde tinha vínculo até 2026, e chega para ocupar o espaço deixado por Gerson, que foi negociado lá com o Zenit. E olha que grande coincidência, pois ele vai reencontrar Felipe Luiz, só que agora como treinador do Flamengo, depois de terem jogado por muitos anos na Espanha. Com Jorginho e agora Saúl, o meio-campo do Mengão fica ainda mais forte e experiente, então nem tudo são notícias ruins, torcedor flamenguista. Lembrando que o Flamengo volta a campo já nesta quarta-feira, dia 23, contra o Bragantino, às 9h30 pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Deixa aí no campo de comentários, torcedor do Mengão, o que vocês acham dessa contratação do Saúl? Curtiram ou não curtiram? Deixa aí no campo de comentários então qual é a opinião de vocês. E ainda falando de clima tenso, agora vem 2 notícias pesadíssimas, pois a primeira delas então é a notícia que mais repercutiu no dia de hoje, que foi em questão do Atlético Mineiro. Começando pelo atacante Rony, quando eu criei, enfim, este roteiro,
foi para falar do Rony, mas logo na sequência vieram outros acionamentos de outros jogadores. Então, falando do Rony, ele deu adeus ao clube e não deve mais vestir a camisa do Galo. Segundo a Rádio 98 FM, o jogador inclusive já se despediu dos companheiros nesta terça-feira e avisou o técnico Cuca que está fora. O motivo? Rony entrou na justiça pedindo rescisão unilateral do seu contrato por conta de atrasos no pagamento do seu FGTS e de outras pendências financeiras. Só que ele não é o único jogador insatisfeito, tá? Pois Scarpa e Igor Gomes também notificaram o clube judicialmente pelos mesmos problemas. Mas por enquanto eles continuam no elenco e ainda estão à disposição da comissão técnica. Essa história escancara a crise financeira que o Atlético vem enfrentando. O clube afirma que os salários CLT estão em dia e que só há atrasos apenas em 2 dias na parte dos direitos de imagem dos jogadores. Mas, segundo a defesa de Rony, os atrasos já passam de 2 meses, o que pela Lei Geral do Esporte dá direito à rescisão indireta do seu contrato. Rony, inclusive, contou em entrevista ao canal Bica Galo que esta foi apenas a 2ª vez na carreira que passou por uma situação assim. O empresário dele, Hércules Júnior, disse que agora está tudo nas mãos da justiça. Vale lembrar que o atacante chegou no início deste ano, após uma passagem vitoriosa pelo Palmeiras, e custou cerca de 40 milhões de reais ao Galo. Em campo, o jogador fez 28 jogos, sendo 10 gols marcados por Rony. Enquanto ele aguarda então uma decisão judicial, Rony, como eu comentei anteriormente, não é mais jogador do Atlético Mineiro e está fora, inclusive, óbvio, contra o Bucaramanga nesta quinta-feira, dia 24, pela Sul-Americana, na Arena MRV. Além desses jogadores que eu citei anteriormente, depois que eu criei o texto aqui, o roteiro, outros jogadores também saíram na imprensa, como Júnior Santos, o massagista Belmiro, Gabriel Menino, Dudu, inclusive, acionou o STJD e também o jogador Arana. E vai se criando uma atmosfera muito complicada para o Galo nas suas próximas competições e para o restante da temporada. E agora falando da última treta, foi em relação ao ex-presidente do Corinthians, pois documentos revelados pelo GE mostram que durante a gestão de Dúlio Monteiro Alves, o clube pode ter bancado gastos bem longes do futebol. Estamos falando de cerveja, churrasco, flores, lavanderia, manicure, entre outras questões que não vêm mais ao caso aqui citar, porque já é um absurdo tudo isso que eu citei anteriormente. Entre os dias 26 de setembro e 31 de outubro daquele ano, 176 compras somaram mais de 86 mil reais. E tem mais, 80 mil teriam sido repassados direto à presidência em 3 vezes e outros 6.500 foram reembolsados ao motorista de Dúlio, o tal de Denilson Carioca, que inclusive nega ter assinado qualquer planilha. Mas curiosamente a assinatura dele aparece em documentos oficiais do Corinthians. Só que onde é que foi parar este dinheiro? Em lugares como o Oliveira Mini Mercado, que em tese prestava serviços de buffet, só que na prática isso nunca aconteceu. Vizinhos dizem que lá era uma loja de alvenaria. Só esse buffet fantasma recebeu mais de 33.007 notas fiscais. E o Oba Hortifruti? Teve picanha, teve cerveja, teve sorvete, aparelho de barbear de 3 mil reais, remédio para ereção e até roupas de grife. E tudo com CPF ou endereço ligado a Dúlio ou aliados próximos do ex-presidente. O ex-presidente diz que ele foi vítima de fraude, acusa manipulação política e levou inclusive este caso à polícia. Segundo ele, alguns dos documentos são falsos e o objetivo seria manchar a sua reputação. Enquanto isso, então, o Conselho Deliberativo também vai investigar denúncias parecidas na gestão de André Sanches, que teria usado o cartão do clube para bancar a Réveillon em Noronha e Tibau do Sul, com mais de 16 mil reais em gastos pessoais. Então, assim, complicado também pro lado do Corinthians. Todas essas questões envolvendo aí o seu ex-presidente. Comenta aí embaixo, o torcedor corintiano, qual é a sua opinião a respeito dessas informações que foram repercutidas nessa terça-feira. Então era isso, rapaziada. Se você chegou até o final deste vídeo, primeiramente, meu muito obrigado. E peço agora, é claro, que vocês não se esqueçam de deixar a sua inscrição. Então clica no botão aí embaixo que vai estar escrito inscreva-se.
Também não se esqueça de deixar o seu joinha, que é muito importante aqui para o crescimento do nosso canal. E claro, deixar aqui no campo de comentários qual a notícia ou qual foi a informação que mais impactou, que foi mais importante na opinião de vocês. Fechou? Então até o próximo vídeo. Valeu!